Olá, turma. Hoje a aula vai ser a continuação da aula de parnasianismo. Então, vai ser sobre o parnasianismo no Brasil. O contexto histórico que se dá o parnasianismo no Brasil, então, o parnasianismo ele surge na segunda metade do século XIX como reação à poesia romântica, que é marcada pelo sentimentalismo, a idealização e subjetividade. Então, os parnasianos eram contra tudo isso daqui, que os românticos expressavam em suas poesias. E, e os ideais estéticos defendidos pelos poetas franceses influenciaram, então teve uma influência dos poetas franceses que influenciaram o parnasianismo no Brasil, e teve início com a publicação de fanfarras, em 1882, de Teófilo Dias. Fanfarras foi, então, um livro de poemas de Teófilo Dias que marcou o início do parnasianismo no Brasil. E agora a gente vai rever as características que a gente tinha visto da primeira aula de parnasianismo. Então, primeiro, o que temos é a arte pela arte, que consiste em que a arte ela não existe em função da humanidade, da sociedade, da religião, mas em função de si mesma. Então, não é uma literatura engajada, não é preocupada com temas sociais, é preocupada com a sua própria estética. Temos também um rigor gramatical na linguagem, então os poetas, eles escreviam conforme a norma padrão da língua, como eu já disse, a questão da oposição ao romantismo. Então, os parnasianos, eles eram muito mais objetivos e impessoais, eles buscavam isso em suas poesias. Temos também o culto à forma, retomando formas da antiguidade clássica, formas fixas como o soneto, questão também dos versos decassílabos e alexandrinos, decassílabos contendo 10 sílabas e alexandrinos 12 sílabas poéticas. Também a questão do descritivismo, que era uma poética baseada no mundo dos objetos, vasos, colares, muros, esculturas, e o corpo feminino, algumas vezes, era expressado de uma forma sensual. A valorização da antiguidade clássica, porque, então, os parnasianos, eles retomavam essas formas e utilizavam alguns ideais da antiguidade clássica, como a questão do culto à forma, de ideais sobre a beleza ideal, a busca da perfeição nessa escrita, temas greco-romanos, e por ser uma estética essencialmente poética, então continha apenas poesias. E aqui no Brasil, 3 autores se destacaram. Então, eles foram chamados de a tríade parnasiana, contendo, então, Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Olavo Bilac, então, ele nasce em 1865, morre em 1918, e na sua juventude ele teve um certo radicalismo em sua postura e acabou adotando o nacionalismo convencional em campanhas pela regeneração do país, através da instrução universal e do serviço militar obrigatório. No começo da carreira, os seus poemas eram mais ornamentais, sobre temas gregos, romanos,
Depois ele acabou seguindo uma escrita lírica amorosa, na qual o seu livro Poesias teve destaque. E esse livro foi publicado em 1888, se chama Via Láctea, com 35 sonetos. Na sua obra tem sonetos descritivos muito bem executados e também tem poemas com inspiração nacionalista. Então, ele não vai seguir tanto os ideais parnasianos em questão do conteúdo, porque ele segue também essa linha lírica amorosa, fala sobre temas românticos, depois a gente vai ver isso em uma poesia que a gente vai ver. Temos também o Raimundo Correia, que ele tem habilidade formal, realiza versos isolados de bastante beleza, e na sua obra podemos perceber o gosto pela poesia filosofante. Então, ele tem um viés mais filosofante em suas poesias. E, por último, nós temos o Alberto de Oliveira, que é considerado o mais parnasiano. E ele mistura na sua poesia o solene e o vulgar. Então, ele tem uma capacidade, a sua capacidade principal vai ser questão da descrição. E aqui, só a título de curiosidade, são outros nomes de autores parnasianos brasileiros, Vicente de Carvalho, Luiz Delfino, Bernardino da Costa Lopes, Guimarães Passos, e esses outros nomes, caso vocês queiram procurar mais a fundo depois, só a título de curiosidade mesmo, para vocês saberem que existiam outros nomes, além da tríade parnasiana, que são esses três autores que a gente está vendo. Então, aqui é o poema de Olavo de Bilac, Deixa que o olhar do mundo, e eu vou ler e a gente vai perceber, então, a presença das características do parnasianismo e algumas coisas que fogem a isso. Deixa que o olhar do mundo, enfim, devasse teu grande amor, que é teu maior segredo, que te rias perdido, se mais cedo todo o afeto que sentes se mostrasse. Basta de enganos, mostre-me sem medo, aos homens, afrontando-os face a face. Quero que os homens todos, quando eu passe, invejosos, apontem-me com o dedo. Olha, não posso mais, ando tão cheio desse amor que minha alma se consome de te exaltar aos olhos do universo. Ouço em tudo teu nome, em todo leio, e fatigado de calar teu nome, quase o revelo no final de um verso. Então, aqui, em questão da forma, Olavo de Bilac, ele é muito formal, porque se você parar para contar todas as sílabas poéticas, aqui nós temos em que está o grifo, onde tem a última sílaba poética, todas vão conter 10 sílabas. Então, esse poema aqui é um poema com versos decassílabos, é um soneto e também tem essa forma ABBA, BA, AB, CDE, CDE. Mas em questão do conteúdo, nós podemos perceber, então, que ele vai fugir nessa questão de temas greco-romanos, de não falar sobre os seus sentimentos, de ser impessoal. Então, aqui nós podemos perceber que o eu lírico, ele fala sobre os seus sentimentos, ele fala sobre a pessoa amada e ele se vê, e nós podemos perceber também que é um amor proibido, porque ele fala que é um segredo e que ele não pode andar com essa pessoa nas ruas, mas ele tem esse desejo, ele fala que quer que
quando ele passar, as pessoas sintam inveja dele, de andar com essa pessoa na rua, mas, apesar disso, é um segredo, ele não pode revelar nem mesmo o nome dessa pessoa no verso de um poema. Então, nós podemos perceber que ele fala sobre esse amor que consome ele. Então, em questão de conteúdo, apesar dele ser um poeta parnasiano, nós podemos perceber que ele fala sim sobre o amor, sobre temas românticos, então nem sempre nós podemos ver que o poeta parnasiano, ele não vai falar sobre os seus sentimentos, ele não vai mostrar a impessoalidade. Então, aqui ele mostra essa pessoalidade que gosta de alguém, que ama alguém, mas que é um romance proibido. Então, só para mostrar essa questão que nem sempre vai ser à risca, vai ter sim alguns poetas, como o Olavo Bilac, que foge à regra. O próximo aqui que nós vamos ver vai ser o Raimundo Correia, que tem esse viés mais filosofante que a gente vai ver nesse poema que ele fala sobre as pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais apenas raia, sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam. E eles, aos corações, não voltam mais. Então, aqui, em questão da formalidade, nós podemos perceber também que há um soneto, mas em questão do conteúdo, ele começa a fazer a descrição das pombas, que elas voam, ele faz essa descrição, e depois ele traz esse viés filosofante também dos corações, onde abotoam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. Então, aqui ele faz essa comparação dos sonhos em relação às pombas, como que elas voam, e no azul da adolescência as asas soltam. Então, ele está aqui fazendo uma filosofia, uma comparação em relação às pombas. E o último poema que a gente vai ver vai ser o Vaso Grego, de Alberto de Oliveira, que ele é o que mais se aproxima da questão do parnasianismo. Esta de auros relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Era o poeta de Teos que o suspendia. Então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas comada. Depois, mais o lavor da taça de mira, toca e do ouvido aproximando as bordas, finas hás de lhe ouvir canora e doce. Ignota a voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Então, aqui nós podemos perceber a questão formal, é um soneto, e ele traz, ele detalha o vaso grego, ele traz também temas da antiguidade clássica, como Olimpo, os poetas de Teos, ele fala então sobre os deuses gregos,
Ele faz a descrição desse vaso grego que ora está cheia, ora está vazia, e fica nos dedos das pessoas, dos deuses. Enfim, Alberto de Oliveira, então, nós podemos perceber que é o que mais se aproxima dessa questão do tema, da escrita, da formalidade, dessa busca pela perfeição poética. Ele fala mais é, sobre os temas gregos, ele descreve, faz essa questão também do descritivismo. E agora, então, a gente vai falar sobre a influência do parnasianismo na cidade do Rio de Janeiro. Então, o parnasianismo foi um momento que a gente viu na outra aula de bastante mudança na história, trouxe bastante coisa nova, e foi um momento que foi chamado de Belle Époque, que é então a Bela Época, o momento da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, é, e de momentos históricos marcantes. Então, nós vemos aqui que foi um período que corresponde, então, a um desejo generalizado de elegância ligado à modernização urbana do país. Então, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. Então, teve a construção do Teatro do Rio, que foi construído entre 1905 e 1909. E aqui nós podemos comparar a Casa de Ópera de Paris, conhecida como Ópera Garnier, e fazendo essa comparação, nós podemos ver que foi inspirado, então, nessa casa de ópera. No entanto, essa época, a Bela Época, então, teve duas faces, apesar de ter essa questão do progresso, do embelezamento da cidade, tendo, então, a Escola de Belas Artes, que hoje é um Museu de Belas Artes e Biblioteca Nacional, construção de largas avenidas, importação de artigos franceses, o Teatro Municipal. Também teve a outra face da moeda, né, que é que foi o aumento das desigualdades sociais, com revoltas populares como a revolta da vacina, processo de favelização, e esse processo de favelização ocorreu, então, tudo aqui está interligado, essa questão de carência de moradias, baixos salários, derrubada de mais de 600 casas e prédios antigos, e com essa derrubada de casas, que foi chamado de movimento bota abaixo, fez com que muitas pessoas que moravam nessas construções antigas fossem retiradas desses lugares para morar, então, nos morros, que foi onde começou, então, esse processo de favelização. E com isso, com essa tombada de casas, foi para construir esses novos lugares, esses novos espaços, para ter, então, essa questão de novidades na cidade. Então, em contraponto o progresso, o embelezamento da cidade, também tem essa outra face da moeda, que foi o aumento das desigualdades sociais. E isso nós podemos perceber, então, na cidade do Rio, que ocorreu isso, essa questão, então, do processo de favelização, onde as pessoas mais pobres, mais humildes, tiveram que sair de suas casas e sem indenização, sem nada, e foram morar
em lugares mais longe do centro da cidade. Então, tendo o início aí das favelas no Rio. E é isso, a aula termina por aqui. Espero que tenha sido válido para vocês e até a próxima.